Papo Empreendedor. 11h02, o nosso quadro Empresas e Negócios começa a partir de agora com oferecimento do Instituto Cultural Arcosul, associação criada para trazer benefícios então para o representante comercial. Mais informações no @Instituto Cultural Arcosul ou institutoculturalarcosul.com.br. E hoje nós conversamos com a Josiane Casari Baiotto, ela que é proprietária da clínica Neuroreabilitare, 5 anos, mais ou menos 5 anos e meio aqui em Ijuí, fazendo o trabalho como fisioterapeuta e também, claro, trazendo aí uma qualificação, uma diferenciação, né? Que é a estimulação magnética transcraniana. Ela é qualificada nisso e ela vai conversar conosco hoje. Josi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Priscila? Bom dia a todos os nossos ouvintes desse programa. Então, como a Priscila estava comentando, eu me chamo Josiane, eu sou fisioterapeuta, sou formada há 8 anos e tenho a clínica aqui no município de Ijuí há 5 anos e meio. E hoje vou contar um pouquinho para vocês a história, né? Esse processo, o processo da clínica, o processo de tratamento e o que a gente realiza na empresa. Então, a clínica hoje, Neuroreabilitare, neuromodulação e reabilitação. Nós trabalhamos com fisioterapia, pilates e neuromodulação não invasiva, que é uma técnica através da estimulação magnética transcraniana e a estimulação elétrica de corrente contínua. São técnicas que trabalham a nível neuronal, então são estímulos que a gente faz a nível neurológico, mas é um tratamento indolor e não invasivo, que é muito importante deixar claro que não tem dor e não precisa. Você pode fazer a sessão e pode sair da sessão, pode dirigir, pode trabalhar, ter o seu dia normal, não tem nenhuma intercorrência, né? Alguns quadros, às vezes, a gente tem um pouquinho de dor de cabeça, mas é pela manipulação mesmo, na metodologia. E cada pessoa também tem o seu tempo de reabilitação, né? Dependendo do caso, da patologia, também é um tempo de recuperação diferente, né, Josi? Isso, com certeza. A neuromodulação, ela surgiu na minha vida em busca de algo diferente que eu pudesse trazer aos meus pacientes que sofriam com dor crônica. E quando eu falo dor crônica, eu estou falando naquela dor que ela existe, mas ela permanece por mais de 6 meses. Quando a gente fala em dor aguda, a dor aguda, ela nos remete a algo que, bom, está incomodando por algum motivo e eu preciso investigar. Comecei com uma dor no cotovelo. Tenho que investigar a minha dor do cotovelo. Então, eu fui e investiguei. Eu tenho uma lesão ali, eu preciso tratar. Eu trato essa lesão, essa dor, teoricamente, automaticamente, ela deve desaparecer, porque eu já fiz o tratamento, a reabilitação. Sim. Então, normalmente, na fisioterapia, a gente tem o quê? Algumas lesões que tem 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões, vai depender muito, né? Um pós-operatório de prótese de quadril é diferente num paciente que tem 40 anos e em um paciente que tem 80 anos. Então, essas diferenças entre processo e tempo de reabilitação, ela é envolvida de vários aspectos e muitos fatores. Sim, o organismo também da pessoa, né? Com Josi? certeza. E na neuromodulação, embora existam protocolos, então a gente chama o quê? De semana de fase de indução e fase de manutenção. Por que fase de indução? A gente tem que pensar na neuromodulação que esse cérebro está hipoativo com a sua função por alguma patologia. E eu quero induzi-lo. Então, para mim poder induzi-lo, eu preciso de sessões contínuas. E aí o tratamento com neuromodulação, ele parte de um protocolo de 5 sessões. Então, uma semana, de segunda a sexta, sessões diárias, para que a gente consiga realmente induzir. E a gente tem uma explicação científica para isso, mas para trazer ao conhecimento e um exemplo um pouquinho mais simples, o que eu gosto às vezes de fazer a comparação? Quando a gente está lá na primeira série do ensino fundamental, para a gente aprender o alfabeto, a gente não aprende o alfabeto na segunda e vai repetir ele na próxima segunda. A gente faz por repetição. Por repetição. Então, aí que entra a estimulação. Você vai, para que você faça que esse cérebro entenda o que você está querendo fazer com ele,
a gente precisa induzi-lo. E aí a neuromodulação, esse estímulo, ele tem um alvo específico. Ai, mas e o que vai depender esse alvo? Por que nesse ponto ou naquele ponto? Cada região do nosso cérebro, e a gente sabe disso, é responsável por movimentos, responsável pela fala, responsável pelo nosso comportamento. Então, algumas alterações neurológicas por patologias ou decorrentes de eventos, que daí entra o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, entra o TCE, que é o trauma crânioencefálico. Então, algumas patologias por acidentes, outras patologias que se desenvolvem, então, uma patologia neurodegenerativa, um Parkinson, um Alzheimer, alguma esclerose múltipla. Então, essas outras doenças, todas elas têm dano cerebral. E aí a gente trata esse dano cerebral. É importante deixar claro também que a gente não vai fazer, por exemplo, um paciente com Parkinson. A gente não vai fazer com que ele não tenha o Parkinson, mas a gente vai trabalhar naqueles sintomas motores. O freezing, né? O freezing é o congelamento de Marte. Então, se você conseguir gerar um estímulo em região motora e que diminua esse congelamento, quando o paciente vai dar o primeiro passo, ele trava, se a gente reduzir isso, ele já tem uma melhor qualidade de vida. E o nosso objetivo, ele é esse, né? Nós, a missão da clínica, e eu sempre falo isso, é transformar vidas através da reabilitação. E o que é transformar vidas através da reabilitação? Às vezes, o paciente que não consegue pegar um copo de água por algum motivo, ele conseguir pegar. O paciente que não consegue levantar da mesa para ir até o banheiro ou para ir até o sofá da sala, ele conseguir fazer isso com mais autonomia. Então, é sempre pensando nessa autonomia. E aí, o tratamento, ele se dá dessa forma. Uma fase de indução cerebral, seguida de uma fase de manutenção. Ai, mas então eu tenho que fazer para sempre, né? Então, isso são coisas que me perguntam bastante. Mas é como se fosse um tratamento a longo prazo, né? Vamos dizer assim, porque não é que você vai melhorar completamente, né, Josi? Acho que eu tô falando de forma correta, mas você vai ir melhorando aos poucos ou vai também criando uma força no cérebro que vai ajudar a você enfrentar melhor esses sintomas, né? Isso é muito importante. E essa manutenção, ela pode ser feita com a própria técnica ou a gente faz a manutenção de outras formas, como na clínica a gente trabalha com fisioterapia, com pilates. Às vezes o paciente, ele dá alta de um tratamento, de uma técnica, de uma terapia e ele passa para as outras. Mas a gente tem que sempre pensar assim, até quando, né? E o que eu estou evoluindo com isso? Um paciente que passa, e às vezes uma região do cérebro que é prejudicada por um AVC, ele tem o que a gente chama de heminegligência. Na cabeça dele não existe mais aquele lado que teve esse comprometimento. Sim. Então, na cabeça dele, ele só existe um lado do corpo. E aí, como que você faz para que esse outro lado possa retornar? Retornar como? Como dar funcionalidade a um hemicorpo que não tem funcionalidade? Então, são nesses aspectos que a gente vai trabalhando. E não existe uma receita de bolo, como eu falo, que vai ser 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões. Então, cada caso é um caso, cada paciente tem as suas particularidades e o nosso objetivo sempre é pensando no objetivo do paciente. A gente tem que traçar uma linha, né? E pensar os que estão alcançáveis e os que não estão alcançáveis. Porque tem objetivos, um paciente que sofreu um AVC e aí ele quer voltar a dirigir, mas ele não tem essa coordenação, ele não consegue nem ficar em pé sozinho. Então, a gente também tem que ser muito claro em relação a isso. Para não criar uma expectativa também na pessoa, né? Com certeza. O que a gente pode fazer, o que está dentro da nossa possibilidade e o que não está, né? Mas, contando um pouquinho para vocês da minha busca, né? É uma técnica que eu trago a Ijuí e eu trabalho com isso já há 3 anos aqui em Ijuí. É uma técnica um pouco conhecida, porque no Brasil ela é regulamentada desde 2014 para fisioterapeutas. Então é algo novo, né? A minha formação é em São Paulo, os meus cursos são em São Paulo.
E a gente trago isso agora aqui para a região com esse intuito de trazer essas possibilidades tecnológicas, porque é de uma tecnologia que a gente utiliza para reverter os quadros. É muito gratificante quando a gente vê um paciente. Eu tenho uma paciente que teve um AVC há 5 anos e meio e ela fala para mim que agora ela está sentindo a perna que antes ela não sentia. Então, antes ela não conseguia ficar em pé, agora ela fica em pé. Eu vou dar um exemplo simples. Um exercício de senta e levanta, que é quando você está sentado numa cadeira, você apoia a mão em uma barra e levanta sozinho e senta sozinho. Para nós é super fácil fazer isso. Mas quem tem um acometimento não consegue fazer esse tipo de movimento. Antes de nós iniciarmos o tratamento com ela, e ela já fazia fisioterapia, eu acompanho ela, então, nesses 5 anos e meio. Antes da gente começar com a neuromodulação com ela conseguia, às vezes, fazer 8 senta e levanta, 10 senta e levanta. Hoje, ela está fazendo 100 senta e levanta. Aí, eu olhei assim para ela e disse, nossa, mas às vezes nem eu não consigo fazer 100 senta e levanta. Por quê? Demanda de muita energia do nosso corpo para conseguir todas essas estruturas. E ela está conseguindo hoje fazer. Mas não é uma tarefa fácil, né? Foram várias sessões, são várias semanas de tratamento e a gente vem trabalhando a cada dia. Mas o que é muito importante? Quando o paciente vê a sua melhora e a sua evolução, quando a gente pergunta assim, vamos parar, ele mesmo diz que não, porque aquele velho ditado, o não eu já tenho, né? Então, assim, a condição que a pessoa tinha era o não. Quando ela tem a possibilidade do sim, mesmo que seja uma luz no fim do túnel que está distante, ela acaba chegando mais próxima. E cada dia, você vendo essa luz chegando mais perto, ela é muito positiva. Eu me emociono com os meus pacientes, com cada avanço que a gente tem, com cada ganho, principalmente por conta disso, porque cada detalhe importa. Cada coisa importa. Pegar o garfo, né? Conseguir sentar na mesa junto com o familiar. Sair de casa. Essa independência, né? Com certeza. Josi, eu quero falar contigo também sobre a tua equipe, né? Não é só você que está lá na Neuroreabilitare, vocês também têm Pilates, né? Essa questão da fisioterapia também. Qual que é a tua equipe para a gente dar uma finalizada? Já estamos quase no finalzinho do nosso tempo. E aí, então, também falar do contato para as pessoas conversar com você, afinal, tem muita coisa lá na Neuroreabilitare, né? Muitos tratamentos, muitas terapias e realmente é uma coisa importante, né? Uma técnica nova que você está trazendo para Ijuí e região. Por favor, a equipe, então. Então, eu, Josiane, a Marciele Klein, que é fisioterapeuta e ela é pós-graduada em fisioterapia em ortopedia e traumatologia. Então, ela trabalha mais com a parte da pós-operatório, pré e pós-operatório, na verdade, com as lesões esportivas, disfunções de ATM. A Gabriela Esperotto, que é fisioterapeuta também. A Gabriela trabalha com a parte da liberação miofascial, massagem relaxante. E todas nós trabalhamos também com Pilates. Então, o Pilates de uma forma... Às vezes as pessoas olham exercícios de Pilates na internet e pensam, isso não é para mim. E o que eu quero dizer para vocês, as coisas não são dessa forma. Nós trabalhamos muito com pacientes fibromiálgicos e com pacientes em reabilitação. E aí, como nós somos 3 profissionais, cada uma com a sua especialidade e a sua especificidade, o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia? O paciente que tem essa característica é encaminhado para esta profissional. O paciente que tem determinada característica é direcionado para outra. Então, a gente trabalha com Pilates de modo geral, assim, para todas as idades. Pilates para idosos, porque a gente tem que ter muito cuidado com o idoso. O idoso para prevenção de quedas, para prevenção de lesões, recuperação de força. O Pilates para o paciente neurológico. Eu tenho 2 pacientes que estão fazendo Pilates que tiveram um AVC. Então, como que a gente sai desse processo de fisioterapia para o Pilates? Então, nesse sentido, né? E também trabalhamos, a Marci, principalmente, a Marciele trabalha com Pilates para gestantes.
Então, muito bem. nessa... E, por favor, então, passe o contato de vocês, o Instagram e daí o endereço físico para todo mundo que quer conhecer, quer ir até a clínica de vocês. Então, o nosso Instagram é @neuroreabilitare.juí. A clínica fica localizada na Galeria Central, na Rua José Bonifácio 242. Sala 12, é ao final do corredor, a última sala à esquerda. E o nosso contato é 99147-5868. Josi, muito obrigada por você ter vindo aqui, trazer todas essas informações, né? É um assunto realmente bem intenso, né? E complicado, e você conseguiu trazer ele com muita expertise. Muito obrigada mais uma vez, e a gente segue aqui na Jovem Pan Missões. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Show de bola. Vamos seguir então com mais música aqui na Jovem Pan Missões. Jovem Pan.